Olá, mais uma vez, bem-vindos ao Descontraídamente, este fantástico podcast. Estou mais uma vez acompanhada pelas minhas queridas amigas de sempre. Portanto, a Mónica, a Luísa, a Isabel, olá, e a Inês, e a Diana. De repente olha para ti, pensei assim, tu não me digas que eu esqueci-me do nome da Isabel. Olá, bem-vindas novamente. Como é que se sentem as meninas hoje? Como é que têm sido estas semanas? Tem sido bom. Passam sem mim, sem me ver, tem sido difícil. Tem sido calmas. É assim, quem tiver a ouvir até parece que a gente não conversa todos os dias no WhatsApp. É verdade. Temos várias mensagens. Tem que marcar férias para o verão de 2023. Muito bem, então eu penso que no podcast passado nós falámos um bocadinho sobre a ansiedade e sobre algumas questões que a hipnoterapia pode ajudar. E ficámos aqui ainda com uma pendência, que eu acho muito importante falar, que é a perda de peso com a hipnoterapia, porque isto é um tema que ali, como a nossa... É o tema. Como a Ana Luísa falou e muito bem, foi quando ela fez o clique de ai, pera, isto funciona para isto. Ai, maravilhoso. Pois, e não só a terapia dá para perca de peso? Dá para perder peso. Sim, é verdade. Quem é que quer falar um bocadinho sobre isto? Olha, posso começar eu. Bora lá. Então, Desfila hoje. Hipnoterapia e perda de peso. Bem, além de muitas vezes nós temos excesso de peso precisamente pela ansiedade, porque quando nos sentimos mais ansiosos sentimos mais necessidade de comer ou beber, não comemos de uma forma consciente, não é? Aquela fome emocional criada pela ansiedade e depois normalmente... aquelas bolachas todas. E normalmente é naqueles horários específicos, depois chegamos a casa, às vezes quando temos aquele momento depois de jantar, finalmente as crianças estão deitadas. Ou antes, enquanto fazemos o jantar e provamos de tudo o que há para provar e voltamos a provar para ter a certeza. Portanto, eu acho que às vezes é a ceia. Depois do jantar, quando a pessoa já está sentada, é associada àquele momento, àquela pausa, não é? Muitas vezes está associada a esse momento, mas que é uma fome emocional, não é? Não é necessário comer aquela quantidade de comida ou aqueles doces, ou aquelas coisas que nos acalmam. Portanto, está muito ligado à ansiedade. E depois, na hipnoterapia, temos agora ferramentas para ajudar nesta perda de peso, em que a premissa, mais uma vez, e sempre em qualquer terapia, é a pessoa querer, não é? E a pessoa tem que aceitar o compromisso, não é? O que é que nós podemos falar? Só boas notícias. É perder peso sem esforço, é perder peso sem dieta, pode continuar a comer batatas fritas, beber o que quiser. Não há restrições alimentares. Não há restrições alimentares. Também não há dieta. Não é uma dieta. Não é uma dieta. Voltamos a repetir. Não é uma dieta. Como espetacular é isto. Aquele ponto e também não é maravilhoso e não é fantástico. Existe trabalho. Lá está, era o que eu ia chegar aqui. Temos aqui uns pontos que têm que ser seguidos. Existe responsabilidade. Responsabilidade acima de próprio, sim. Querem falar sobre esses? Eu acho que é importante, antes de começar uma sessão de perda de peso com a hipnoterapia, é tu teres consciência de quais são as tuas atitudes ou o que é que tu tens, não é? Se é ansiedade, se é uma outra questão que te levou a tu não te sentires bem com o peso que tens hoje em dia. E se não tiveres, nós estamos aqui para te ajudar. Não percebi, amor. E se não tiveres, nós estamos aqui para te ajudar. Sim. Mas isto é importante, não é? Porque se eu toda a vida fui gordinha, se eu toda a vida tive excesso de peso, alguma coisa na minha vida toda eu fiz. Mas eu acho que é um comportamento que foi feito. Era isso que eu ia dizer a seguir, que é começar por perceber a ligação que nós temos com a comida, com o nosso excesso de peso, que pode vir de muito pequeninos, como pode vir da adolescência. A relação com a comida, não é? A relação. Exatamente. Sim. Quais eram os ganhos que nós tínhamos quando comíamos muito? Quais são os ganhos que temos hoje em dia? Exato. Vazios preenchemos com a comida. Eu era mais por aí. Eu, quando comecei a explorar esta situação comigo, não é? Eu vi a perceber que a ansiedade estava muito presente. E, para além disso, era o tédio. Nos momentos em que eu sentia tédio, eu comia. Mas o que é esse tédio, não é? Era o sentir-me sozinha. É o aborrecimento. Não é? E no fundo, a comida, aquela comida que era o açúcar, não é? Que era o açúcar especificamente, era a minha companhia. E então, quando eu estava sozinha ou estava entediada, eu comia. E comia sem ter fome, não é? E então, aqui a hipnoterapia trouxe muito à consciência a questão da fome emocional, a questão da consciencialização de tenho fome, não tenho fome, e perceber se eu acabei de almoçar ou acabei de jantar. Exato.
E em vez de arranjar justificações, não é? Porque às vezes onde se a fome é do pescoço para cima ou do pescoço para baixo? Exatamente, exatamente. Qual é a fome? Portanto, a hipnoterapia pode ajudar neste sentido de trazer mais consciência para as pessoas terem consciência de que tipo de fome é que é, não é? quais é que são os hábitos, não é? Que elas têm. Exatamente, quais são os hábitos aqui ligados à comida, o que é que a comida vem colmatar, basicamente. E depois há várias formas para a perda de peso. Fico muito aborrecida entre a hora em que chego a casa e a hora em que chega toda a família. E naquela hora como tudo e um par de botas. Temos aqui uma questão realmente para resolver, não é? Exato. Que é que isso acontece quando nesse momento específico. Não é? Porque podemos pegar num livro, não precisamos de estar a ler. E depois às vezes é tão engraçado nós termos estes pacientes e de repente se apercebem que quando eram pequeninos, aquela conversa da bolachinha, ou que choravam muito, ou que e o pai dava-lhes uma bolachinha. Essa é uma, não é? Mas isso é outra questão. Tens de comer tudo, não se deita comida. É esta questão, não é? Temos uma questão. Está toda no prato, e Sim. limpa o prato, e olha que feio, desperdício, e etc. Nada de fora. Para mim, e eu nunca fui uma pessoa com excesso de peso, é uma questão. Eu toda a vida tive excesso Eu não consigo ver comida no prato, que aquilo parece que eu vou deitar comida fora, mas nós não somos caixotes do lixo, é outra coisa importante. Eu toda a vida tive excesso de peso, nunca ninguém me disse para eu comer a comida toda do prato, porque mesmo em criança tinha excesso de peso. Agora ouvi o contrário. Não comas. Não precisas de comer tanto. Sim, come mais devagar, parece. Com mais devagar, parece um trator. Alguém, entre outros, eu não queria usar adjetivos, mas já usaram. Minha mãe aqui há uns tempos dizia: ai Diana, estás toda a sofrer, parece um cão a comer. E eu... Alguém no outro dia dizia: tens de comer, senão ficas doente. Uma criança que se liga. Isso aconteceu com uma paciente. Pronto, se calhar foi daí que. E essa minha paciente procurou-me para trabalhar os cravings à noite. E trabalhámos essa situação. E quando estávamos a fazer a contextualização, algumas perguntas que eu fui fazendo, isto não foi em estado hipnótico, foi num estado Consciente. consciente, sim, em que estava a fazer contextualização e perceber onde é que estava o gatinho. E então esta paciente percebeu que quando era pequenina, a mãe dizia-lhe: tens de comer, senão ficas doente. Mas era uma ideia, de há uns anos atrás, muito enraizada, que as crianças saudáveis eram as crianças Gordinhas. com excesso de peso. Não, isso tem a ver também com a altura difícil em que se viveu Exato, os avós, por exemplo. Em termos de passagem para as crianças. Por isso que quando houve a oportunidade de alimentar as crianças, então, assim, acho que sim. E temos também as crianças que, quando eram pequenas, o único momento que tinham com os pais era comer a momento da alimentação. O momento em que a mãe finalmente dava atenção só àquela criança. Sim, sim, sim. É o momento da alimentação. Por isso também a parte social ligada ao excesso de comida está bastante enraizada na nossa cultura, não é? Não há... Comemos sempre socialmente. Nós culturalmente temos de falar nisso. E em Portugal, Né? não há socialização sem comer, por amor de Deus, nem sequer é bom português, isso há qualquer coisa aí. Nós não combinamos entre nós, vamos dar um passeio ali na linha. Nós combinamos a beber um café, jantar ou Vamos almoçar. dar um passeio, vamos Que é a entrada, não é? vamos parar em algum momento a comer, não é? Depois existe também aquela outra crença, aquela ideia de que quem não é bom para comer não é bom para trabalhar. Quantas vezes eu já ouvi isso. Eu já disse muitas vezes isso a meu favor, que era para ver se justificava. Mas às vezes é o contrário, não é? É, porque Só depois come muito e não aparentemente trabalha. não tens vontade de trabalhar, não é? Precisa ali fazer uma digestão maior e perde-se ali um bocado exatamente a energia. E isso é a cena favorável que falam os vegetarianos, não é? Porque a carne demora muito mais tempo a ser dissolvida e acaba de estar sim, sim. A digerida. Desculpem. Então, como é que nós podemos ajudar estas pessoas? Então, De diversas formas. exatamente. Portanto, aquilo que eu costumo trabalhar com os meus pacientes ou com as pessoas que me chegam para perder peso é primeiro perceber qual é o grau de motivação para essa perda de peso. E muitas vezes também perceber o que é que está a causar, o que é que está por trás daquela necessidade da perda de peso. Se efetivamente é algo que está muito enraizado nas crenças daquela pessoa, então se calhar vamos trabalhar aquelas emoções e aquelas crenças e ressignificá-las para que haja um comportamento diferente, para haver alteração dos hábitos e dos comportamentos. E esta é uma das formas de trabalhar. Temos também a banda gástrica virtual, em que convencemos a pessoa que tem um anel. Convencer. Convencemos hipnoticamente, não é?
fazemos isso mesmo. Convencemos a pessoa. Isso está hipnótica, aplicamos Dizemos ao cérebro, no cérebro tens ali um anel no teu estômago. Nós aproveitamos esta capacidade que nós temos na nossa mente de conduzir o nosso corpo. Exato. E a nossa imaginação aproveitada nos nossos dias. Se nós dissermos à nossa mente que temos um anel no nosso estômago, A nossa mente acredita. e o nosso corpo põe lá o anel, Assim. não é? Pronto. E nós não conseguimos comer. Exatamente. Conseguimos. Na realidade, depois deitamos tudo fora, porque o corpo não quer lá aquela coisa. Aquilo que eu sinto quando faço até bandas gástricas, acho que é este o nome que vocês usam, sessões de banda gástrica a um paciente, eu à noite não consigo comer também. Eu vou para comer e dou 3 garfadas. Isto é real. Vocês estão a ouvir? Não, ouçam. Isto é real. Eu dou 3 garfadas no arroz e penso, ai meu Deus, já não consigo comer mais, já estou tão cheia. Porque a ideia mesmo que nós passamos neste procedimento, não é? É que o estômago foi reduzido ao tamanho de uma bola de golfe. Portanto, ele fica deste tamanho. E quando a pessoa ingere a comida, facilmente fica mais saciada, mais rápido. Eu depois de ter feito esse processo da banda gástrica virtual, emagreci 12 quilos, sem esforço, sem dietas e sem sem restrições alimentares, só a comer muito menos do que aquilo que eu comia. E foi um caso de sucesso, não é? E não tornei a recuperar o peso. Neste momento tenho menos 10 quilos. Ando aqui com estes dois para a frente e para trás. E sabes que isso sente muita diferença, não só na tua forma física, mas na tua forma de lidares com isso. Claro. E esta transformação que tu, se calhar eu nunca tive excesso de peso. Já tive excesso de peso, já tive excesso de peso. Mas nunca foi uma coisa que eu tivesse que lutar na minha vida, as minhas questões eram outras, não é? Vocês, se calhar, quem tem esta questão poderá falar de uma forma. E quando falamos de excesso de peso, também falamos de menos peso. Há pessoas que têm menos peso e também nos podem pedir ajuda, porque nós também conseguimos ajudá-la e perceber qual é que é a causa desse menos peso. Eu tenho uma pessoa com quem estou a trabalhar precisamente isso. É um homem que não estava contente com a figura física que tinha, tinha muitas crenças e sentia que um homem, para ser homem, não podia ser magrinho, tinha que ser um homem sim, vistoso e forte, não é? E então ele, muito tempo durante a vida dele, lutou para isso. Lutou mesmo, fez kickboxing, fazia dietas específicas. Fazem dietas específicas e nada fica lá no corpo, não é? Sim, e entretanto, mas ele alcançava, mas depois deixava e voltava. Isso é um padrão muito comum, não é? Ele voltava ao estado natural. natural. Excesso de peso do que do menos peso. Parece que a pessoa não está satisfeita com o seu corpo e parece que tem que andar sempre na luta. E nós, neste momento, trabalhamos continuo a trabalhar com ele nesse sentido. Curiosamente, ontem ele partilhou comigo uma foto do antes e do depois. E é assim uma coisa maravilhosa, porque efetivamente o corpo dele foi trabalhado de uma forma completamente diferente e aquilo que trabalhamos foi naquilo que está lá em baixo, naquelas emoções e naquelas crenças que fez com que os hábitos alimentares, os hábitos de exercício e até mesmo a questão dos objetivos são diferentes. Em vez de ele querer engordar ou ganhar músculo de uma forma, se calhar, muito rápida, que depois é menos consistente. Então trabalhamos aqui muito mais a consistência e muito mais a mudança dos hábitos e dos comportamentos dele alimentares e de exercício. Há uma perspectiva muito engraçada sobre esta luta das dietas para ganhar ou perder peso, mas estamos mais habituados para perder peso, não é? O nosso comportamento é basicamente regido pelo nosso subconsciente, por todas as nossas crenças, por todas as nossas experiências. E temos a parte consciente, não é? E a Isabela deve-se lembrar desta conversa. É como se estivéssemos aqui, imaginem, em soldados, aqui uns quantos soldados aqui na nossa parte subconsciente, que são as nossas crenças e aquilo que nos leva a comer em excesso. E na parte consciente temos, imaginem, 5 a 10 soldados e na parte do subconsciente temos ali 85, 90 soldadinhos. Estes soldados aqui do consciente, eles podem decidir o que eles quiserem. No entanto, se estes soldadinhos, se aqueles 85, 90 soldadinhos não estiverem de acordo com aqueles que são em menor número, a determinada altura, quem vai ganhar é sempre esta massa, não é? E, portanto, tem que haver congruência, tanto na parte consciente como no subconsciente. Portanto, se nós realmente não formos ali falar com aqueles soldadinhos e explicar que neste momento aquelas
estratégias para lidar com a ansiedade, com o medo. Com a tristeza. Neste momento já não fazem sentido. Fizeram em tempos, mas não fazem neste momento. Em termos de consciente, vai sempre haver uma luta muito grande. Portanto, É engraçado, nós fazemos isto nas nossas sessões, não é? Falamos com a parte subconsciente do paciente e perguntamos-lhe até que ponto é que ele está disposto. Exatamente. E muitas vezes, ao contrário do que o consciente nos tinha dito, não há consistência ou congruência a entre os parte dois. subconsciente do paciente diz-nos que realmente não está de acordo. E tem que haver ali uma negociação, e depois que acabamos por ganhar, não é verdade? Porque temos que ter o consciente e o subconsciente de acordo. Sim, sim. Mas quando não estão de acordo, é o subconsciente que inevitavelmente vai ganhar. Que ele vai ganhar. E portanto, falar sobre estes passos da banda gástrica, não é? Porque é isto. É muito importante e, portanto, temos a terapia, não é? Que é aqui ir à fonte, à origem daquilo que nos faz comer em excesso, que depois nos faz então ganhar o peso, ou por outros motivos não conseguimos ganhar peso. E depois fazemos esta alteração comportamental através de sessões em que fazemos o condicionamento, que é realmente a aplicação da banda gástrica e o resto do processo. Portanto, mas isto aqui na parte da banda gástrica virtual é realmente só condicionamento, não tem nada de terapia. É alteração comportamental, sim. Pode ter uma reprogramação. Sim, a reprogramação. Voltamos à metáfora do computador. Sim, é uma linha de código. E como é que funciona esta banda gástrica virtual? Querem falar sobre isso? Que eu acho importante às vezes as pessoas ouvirem. Porque agora, pessoas que não faziam ideia que a hipnoterapia podia ajudar também a perder peso. Temos uma primeira e além de existir esta ferramenta de perceber quais é que são os nossos triggers com a comida e de resolvê-los, não é? Da fonte de origem, que é importante. Isso é claramente E esta é a razão pela qual nós voltamos a engordar. Portanto, não é o objetivo de chegar até ali, que ali toda a gente consegue, mas é que depois chegas ali e... Há muitas pessoas que não conseguem. Sim, mas as que conseguem, porque é que aquilo depois volta, não é? É este o trigger, que é perceber quais é que são as nossas limitações com a comida, o que é que nós precisamos resolver para que isto não volte a acontecer, não é? E depois, para emagrecer de uma forma mais saudável, mais fácil e segura e tranquila, a banda gástrica virtual é uma excelente ferramenta, sem dúvida, para que a pessoa tenha uma perca de peso consistente, realmente altera os hábitos. Altera os hábitos. É uma mudança de comportamento. Desculpa, deixa-me só fazer um disclaimer no meio disto. Eu acho que tu devias. Eu estou-vos a ouvir falar, e há uma coisa que eu acho que nós devemos deixar aqui muito claro, que é a pessoa tem de querer. Obviamente. Mas esse é o ponto número 1. É aquela para fazer uma banda gástrica. Não há milagres. Nós na formação diziam-nos sempre isto, não é? Quem quer deixar de fumar, mas chega 0 a 10. Diz de 0 a 10, 3. Essa pessoa não quer claramente deixar de fumar. Essa pessoa acha que deve deixar de fumar porque mas isso é bom para nós enquanto terapeutas, não é? Tínhamos esta consciência de que às vezes podemos nos sentir talvez mais inseguras quando a pessoa não pode não conseguir atingir este objetivo. Mas com este programa nós conseguimos perceber efetivamente onde é que a coisa ali falhou, não é? Exato. E é possível explicar à pessoa também que ele é o principal responsável porque ele quer fazer o responsável. Acho que o primeiro passo é esse mesmo, a pessoa é responsável pela sua perda de peso. E é isto que acontece com o aumento de peso, às vezes é a justificação, não é? Mais vale nós percebermos, eu tenho uma questão, mas até lá chegares... Por isso é que eu acho importante aquela primeira conversa, que é perceber as necessidades da pessoa que existe na banda gástrica. A primeira sessão com a primeira consulta. Fala-nos sobre isso. Então, mas antes disso, acho que para mim é muito importante, enquanto terapeuta, levar o paciente à melhor escolha e perceber se efetivamente a banda gástrica é um produto para ele. Não é? Porque pode querer uma perda de peso rápida, tudo bem, mas todos, não é? pode não estar tão disposto a seguir as regras que a banda gástrica implica, não é? Que tem a ver com a tal responsabilização e a questão de querer e perceber o grau de motivação aqui outra vez. E em que consiste a banda gástrica? No fundo, é uma cirurgia virtual, fictícia, mas tudo aquilo que nós dizemos à nossa mente, a nossa mente acredita. Então, nessa primeira sessão, aquilo que acontece é que vamos dizer à nossa mente, à mente do paciente, que foi feita uma cirurgia para colocar um anel na parte superior do estômago e reduzindo o tamanho do estômago. Consequentemente, vai comer menos. Mas peso, ingere menos calorias, vai perder peso. Mas acho que também uma coisa muito importante, que é, vai comer menos, efetivamente, porque tem um estômago mais pequeno, mas o corpo sabe perfeitamente qual é a quantidade certa de alimentos que necessita para o corpo estar hidratado e nutrido.
Portanto, eu acho que isto também é importante nós Sim, salientarmos. Já perguntaram, por exemplo, então, e quando é que tiramos a banda? Não é preciso tirar, porque a determinada altura o corpo sabe sempre das necessidades daquele organismo, vá. Portanto, não é necessário tirar banda nenhuma, o corpo habitua-se à quantidade necessária para estar hidratado e saudável e nutrido. Portanto, não é preciso tirar a banda gástrica, mas realmente aquelas regras que são precisas seguir é aquilo que vai fazer a alteração comportamental que permite que essa perda de peso seja consistente e contínua. Por isso é que são aqui 4 semanas, são 4 semanas, exatamente para isso. Deixa-me só, aconselhamos sempre a pessoa a comer primeiro a proteína nas refeições, Sim. nas 3 refeições que pode fazer. Já tive feedbacks em relação a esse pequeno pormenor também, de pessoas que fazem banda gástrica virtual, que realmente, por muito que possam às vezes não cumprir uma regra até ao fim, esse tipo de dicas, não é? Ajudam a fazer uma mudança mais fácil e sem se aperceberem que estão a fazer esta mudança. Porque quando o estômago ficou reduzido a uma bola de golfe e tu ingeres a proteína primeiro, depois já não tens capacidade para comer os hidratos de carbono e aquilo que não te faz tão bem. Pronto. Eu ia só pegar no ponto anterior que ela estava a falar da quantidade, porque o que acontece, isto é uma questão para as pessoas que já passaram casos de anorexia ou de bulimia e que estão no patamar oposto do excesso de peso. Essas pessoas, normalmente, quando se fala em perder peso, têm sempre muito medo de voltar ao patamar de... E, portanto, explicar-lhes que o corpo é inteligente para saber a quantidade certa, para se manter nutrido e hidratado, é uma segurança. Para elas perceberem que não vão voltar a ter... É claro que, neste caso, seria sempre bom acompanhar terapia, porque uma pessoa que teve um distúrbio alimentar no qual esteve com uma anorexia, com uma bulimia, é extremamente importante e perceber o que é que a levou a sendo uma pessoa para terapia primeiro. Sim. Seria sempre aconselhável a fazer terapia primeiro antes de começar a banda gástrica. Se calhar... Ou durante, não é? Porque podemos fazer terapia, complementar com a banda gástrica e ir gerindo. Essa eu acho que é os casos parece mais. Eu acho que é que nós todas concordamos que faz mais sentido, não é? Os casos que têm mais sucesso e a mais longo prazo são todos os casos que acompanham a banda gástrica com terapia. Porque a terapia resolve as nossas questões e as nossas origens de comer, não é? Daquela forma. E a banda ajuda no processo. E a banda ajuda-nos e motiva, não é? E motiva-nos. Motiva, sim. A motivação é porque ao final de uma semana tu vês realmente uma diferença a acontecer e não tiveste que fazer uma dieta, não houve uma restrição alimentar. Não como. Não há conversa diária com a balança, é uma coisa importante também. Eu digo isto muitas vezes, que eu prefiro até que as pessoas não se pesem. Eu prefiro que elas pesem só o tamanho que elas venham ter comigo. E é se quiserem. Eu pergunto normalmente o que é que sente. Porque a balança, não é? Tem aquele peso, não é? Às vezes é mais pesada que nós próprios. Nas mulheres, os 2 quilos ao longo do mês é muito variável. Olha, se guardar 500 gramas, estás a ver? Depois dos 25 para cima, já é um drama. E sofre lá em casa, porque realmente eu digo, epá, estou mais gorda. Não é, às vezes nós mudamos a nossa oscilação hormonal durante os meses. Exatamente. É tudo normal. Imagina, às vezes é um inchaço, às vezes não é só estar, não é? E ele olha para mim, sim, estás gorda, tipo nas orelhas. E esta desvalorização, às vezes para nós também, enquanto mulheres, é tipo, isto é importante, porque se eu me sinto assim, isto é importante ser escutado, não é? Se eu me sinto assim, eu sinto-me assim. Não é? E não é a validação. E acho que isso é muito importante, não é? Porque é a autoestima. E é a maneira como eu gosto de me ver, não é? E claro que acredito que uma pessoa que procure um processo de perda de peso é uma pessoa que precisa de reforçar a sua autoestima. Exato. Não é? E uma das coisas que eu senti comigo é que efetivamente a minha autoestima foi muito trabalhada com todo o processo associado à perda de peso, com o processo associado depois a tudo, não é? À ansiedade e tudo mais. E uma coisa que eu, voltando um bocadinho atrás, falando em gatilhos e a questão da relação com a comida, estava-me aqui a lembrar que também muitas vezes lá em criança, não é? A comida pode estar associada também ao prémio. Fizeste uma coisa aquilo que eu estava a dizer, não é? Ou às vezes para tomar uma bolachinha para te calares um bocadinho. Depois a pessoa cresce. És tão bonita, comeste tudo. Também. Esta frase. Também, mas isso é a validação para a pessoa comer muito, não é? Sim. Porque às vezes há aquele trigger de ansiedade. Quando eu estou triste, eu vou comer bolachas. Sim. Porquê? Porque quando eu estava triste, a minha mãe dava uma bolacha. Minha mãe. Isso é ótima, dava uma bolachinha, não é? Esta associação, por exemplo, a um dos
dos cuidadores que, por exemplo, o pai come muito, aí comes muito, és como o teu pai. Há esta ligação aqui. Tenho a sensação que eu passava. Meu pai, eu como muito porque eu sou como o meu pai. Sou como o meu pai. Eu passo uma justificação para a própria crença que Naqueles primeiros anos não, e até era uma ligação. Meu pai, eu comia muito. Meu pai comia muito, eu comia muito bem. Tem uma ligação dos pais. Espetacular, és forte, comes muito, és forte, és saudável, és linda. Exato. Pronto, e agora rematando aqui que já estamos com a... Vamos trabalhar para o Bikini 2023. Temos que trabalhar. Diz-me, acrescentar aqui uma coisa, que eu acho que foi a Isabel, já não lembro quem é que foi, Podemos continuar. mas alguém referiu que a banda gástrica ou qualquer processo com a hipnoterapia não é milagre e não é magia. Portanto, envolve muito Esforço, a responsabilidade Não existe tanto esforço. da pessoa. Existe responsabilidade. É responsabilidade. E há O esforço é aquilo que a pessoa está habituada. Desculpa, não, Luísa. Sim, A pessoa que faz dieta há muito tempo está habituada ao esforço. E aqui não há um esforço. que é um compromisso. Há compromisso. É, mas ó, esforço, não é, queridas? exige a consciência e a responsabilização. Por exemplo, uma das regras é a pessoa fazer exercício físico. 30 minutos por dia. Caminhar, põe-se por dia, não é? Pode cambiar ação. Em casa, de nosso pai. Podem ser 15 minutos da manhã e 15 minutos à tarde. Aqui. Isto eu também acho que vale muito a pena, que é quando nós temos estas regras, é explicarmos aos nossos pacientes, que é o que fazemos, não é? O porquê delas existirem, qual é o objetivo. Queres dizer as regras? Explicar as regras? Posso dizer, se quiserem, e tenho algumas na minha cabeça, algumas que me abrancam. Então, bora lá. Então, ouvir o áudio todos os dias, existe um áudio de apoio. E o áudio serve para fazer a alteração do código da reprogramação. E o áudio é o fundamental, tem que se ouvir o áudio de todos. É importante dizer que todas as regras são fundamentais e apesar de muitas vezes há pessoas que na primeira semana perdem peso, na segunda perdem peso, ainda que não tenham cumprido as regras todas, a determinada altura, aquela alteração comportamental que era a desejada para manter o processo a correr naturalmente e de uma forma contínua e durável, o processo começa a diminuir, não é? Portanto, todas as regras são igualmente importantes. É isso que aquelas 2 primeiras semanas as pessoas percam naturalmente peso, porque realmente têm menos calorias por dia, não fiquem à sombra da bananeira, porque as regras É muito são todas importante para cumprir. Eu vou dizer as regras. A peça de roupa nova. Eu vou dizer as regras e vocês já vão explicar, se calhar, melhor o porquê delas, porque isto é importante, acho fundamental. Portanto, a primeira regra, comprar uma peça de roupa nova e expor na parte de fora do guarda-fatos. Que pode ser até acompanhado de uma fotografia, se a pessoa tiver, de uma altura em que teve o peso ideal. E aquela imagem é como se fosse uma visualização todos os dias daquilo que é o futuro. É o manter o foco diário. Quando olhamos para lá, sabemos que é aquilo. Imaginar-se naquela peça de roupa. Depois é comer 3 vezes por dia. 3 refeições 3 apenas, refeições. com pequenas quantidades de comida. Que se consegue porque porque calculámos uma... Mas esta vem justamente com aquela do parar quando se sente satisfeito. Mastigar muito bem. Devagar. Pois há dicas aqui que nós damos aos nossos Sim. pacientes, não é? Tipo, o pousar o talher, Entre cada Cada garfada. Mastigar. não ver, Mastigar não 15 ver vezes pelo menos uma garfada. por exemplo, não ver televisão enquanto está a comer. Na televisão, na Na telemóvel. rádio, nem nada. Nem nada dessas coisas. enquanto está a comer, está realmente a comer, não é? Sim. Depois. Comer a proteína primeiro. Sim, são aquelas dicas, não é? Beber pelo menos 1 litro e meio. 1,5 litro de água. A caminhar pelo menos 30 minutos. Caminhar, pode ser dançar, pode ser qualquer coisa. Exercício físico. Eu costumo dizer que as pessoas escolham o exercício físico que lhes sabe bem. Se É dançar, dancem. Porque o objetivo é como nós estamos a perder massa, não é? O interesse é que tu ponhas Sim, é tonificar. o músculo a trabalhar para que não percas também a massa muscular. Só isso mesmo também, porque ajuda a aumentar o metabolismo. Portanto, Serás melhor que eu, nós, com certeza. Para mexermos. Temos a PT agora, vai. É importante dizer que a caminhada pode não ser suficiente para aumentar a massa muscular. Portanto, não estamos aqui a falar de grandes quantidades de massa muscular, que vamos fazer uma caminhada e vai Estamos a falar de pessoas que não se mexiam nada. mas não sabemos se não se mexer. Portanto, podemos ter essas pessoas, mas até podemos ter pessoas que até já treinem alguma coisa e, podem ter uma vida extremamente ativa, até podem dar bastante, mas estes 30 minutos de exercício ajudam a criar o hábito saudável de se mexerem, de forma também a conseguir aumentar um bocadinho mais o metabolismo. Dependendo da atividade que escolham, podem conseguir realmente aumentar a quantidade de massa muscular, de forma que o metabolismo ainda se torne cada vez mais rápido. Portanto, e a ideia é criar hábitos de vida saudáveis que permitam
Lá está, essa perda de vida contínua. E manteres. Agora que tu como PT, se calhar tens esta experiência mais do que todas nós. As pessoas que já fazem exercício físico, esta questão aqui dos 30 minutos nunca é uma questão. As pessoas já têm um gosto pela atividade física. Podem não ter um gosto. Mas já tem o hábito. Nós também, exato. Já tem o hábito. Já tem isso ciente na cabeça delas que é importante. Exatamente. É continuarem, quando muito nós podemos até ajudar, se a pessoa não gosta de fazer exercício físico. Condicionamentos, não é? Podemos condicionar e ajudar a que aquilo seja, que o exercício físico seja mais agradável, ou seja, mais apetecível. E depois podemos ou não sugerir tipo de exercícios, se a pessoa quiser. No meu caso, posso sugerir. No meu caso, jogamos ao fim, querida. Então, queres falar sobre o teu Sila? Não, no meu caso eu não sugiro exercícios nenhuns. Eu, no meu caso, digo só às pessoas para escolher alguma coisa que lhes seja agradável. Sim, mas às vezes para que é importante é ganhar esse. Se for ir ver roupa para o shopping, vão a caminhar para o shopping ver roupa. Se é isso que se for dançar, dancem. Dancem. É importante falar, mais uma vez, peço desculpa, mas eu tenho que dizer. Caminhar no shopping é interessante, não conta como exercício, porque tem que ser uma caminhada vigorosa. Não, eu não estou a dizer para parar. Sim, mas sabes que eu é rigorosa, que eu vejo os preços e eu fujo. Nesta perspectiva podem fazê-lo. Entram nas lojas, vê os preços, correm para a próxima loja. Portanto, eu fui assistente de guarda-roupa há muitos anos e hoje em dia tenho medo de shoppings. Não, eu chegava a fazer 4 shoppings por dia. Olha, mas sabes que isso pode-se resolver. Senão pode ajudar. Mas já paguei para esse pedido. Não, é muita gente junta para mim. Mas eu quando falo de shopping, não falo daquele shopping em que tu paras na montra de uma. Sim, paras se nós fizermos o pardão, claramente temos pessoas que diferente. Provavelmente dirão que fizeram caminhadas e nós vimos que fizeram um passeio. Caminhada é uma coisa vigorosa, não é? Sim, mas para quem não faz absolutamente nada, esse passeio eu acho importante. Já é importante. A PT está em ti, pode acalmar. E está a saltar. Você fizer 30 minutos de passeio todos os dias, é melhor ficar todo. Ainda assim, é sempre melhor. Básico. Eu vou dar um exemplo. Mas está rápida. Desculpa, Diana. Não peças desculpa a mim. Eu trabalhei muitos anos em bloco como enfermeira e o que acontecia é que nós entrávamos muitas vezes às 8 da manhã e saímos às 8 da noite. Ou então entrávamos às 8 da noite e saímos às 8 da manhã. São as rotinas difíceis. E nós andamos nisso que tu dizes, que é aquele andar que não queima nada. Sim. Porque a gente anda um bocadinho para. Mas tens uma vida extremamente ativa, não é mesmo, não é? Mas estas pessoas, se calhar quando eu lhes digo para caminhar, digo-lhes para caminhar. Pode ser com um passo devagarinho, mas seguido, porque o caminhar e parar já a gente faz o dia todo. Sim. Não é isso que nos vai trazer. Mas eu só queria deixar este aviso. Esta ressalva. Não é um passeio. É exercício físico. Senão dizemos, olha, é um passeio à beira-mar, é um passeio para vocês não vão passear com a PT? Eu posso deixar um passeio. Eu, por mim, está tudo bem. Portanto, passeio. Claro, assim, passeios com ela, não passeio. Do grau de. Aos pacientes treinamos. Também damos dicas das pessoas, não é? Buscar grau de atividade. Nós podemos, olha, é uma pessoa sedentária que está o dia inteiro sentada. Olha, caminha agora 5 minutos por dia, de manhã, à tarde e à noite. Pá, porreiro. Mas é importante ter esta ressalva. Então se eu for só até ao café e subir, já está. Só respondo. Caminha é um sítio bonito, gostei de ver. É só importante ressalvar isto. Pronto, então, Ana, ressalvamos tudo o que tens até a próxima. Foi para o que deu. Mas voltaremos com certeza com mais coisas interessantes para dizer. Biquíni 2023 aqui estamos nós. Biquíni 2023. Pronto, todas estas senhoras fazem este procedimento também, não é? Exatamente. Quem estiver interessado, pronto, já sabe. Emagrecer, biquíni 23. 2023. Beijinhos. Tchau, obrigado.